A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo comigo. A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador global. No entanto, mitos sobre doenças como a teníase ainda afetam a percepção no país. O controle dessas doenças dependem de boas práticas e de saneamento e manejos adequados. A suinocultura moderna praticamente elimina o risco de contaminação. Para conversar conosco sobre esse tema tão atual, a nossa convidada de hoje é a médica veterinária Alessandra de Castro. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Alessandra de Castro nasceu em São Paulo, é apaixonada por ler, tricotar, viajar e fotografar. Casada e mãe de um filho de 20 anos, é motivada pelo aprendizado contínuo e gosta de desafios que expandem suas habilidades. No agro, atua na genética molecular de vírus e virologia veterinária, focando em vacinas e diagnósticos para suínos, com colaborações internacionais. Protagonista em sua área, Alessandra lidera projetos que buscam avanços na saúde animal e eficiência produtiva, sempre assumindo a responsabilidade e promovendo inovações significativas. Olá, Ali, seja bem-vinda ao nosso programa Protagonista. Prazer te ter aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Alessandra, vamos começar falando um pouquinho sobre veterinária e como é que você veio parar no agronegócio, né? Por que se especializar em suínos? É porque eu entrei na veterinária sabendo que eu não queria trabalhar com pequenos animais, né? Animais de companhia, cães, gato, não queria clínica. E então eu fui selecionando, né? E eu gostava. O suíno é uma área que ela é muito tecnificada. Ela exige um conhecimento, né, acadêmico, mais técnico. E a gente consegue trabalhar bem nessa área. É muito legal. E existem muitos mitos, né, sobre a carne suína, principalmente no Brasil, porque há muito tempo atrás o suíno ele era só alimentado com restos, né? E não é mais a nossa produção hoje, né? Como é que a gente faz para desmistificar isso, Alessandra? Eu acho que a primeira coisa é a informação, né? Hoje o Brasil é o quarto maior produtor de suíno e o quarto maior exportador de suíno. E nós conseguimos esse destaque, né, internacional por conta de vários procedimentos que foram evoluindo ao longo do tempo, entre eles o manejo, a genética, a nutrição e principalmente a sanidade. Porque a sanidade, ela faz com que esse produto chegue na mesa do consumidor de uma qualidade, com segurança. E hoje os suínos eles são alimentados com ração, né? Sim. Hoje, então, a granja de suíno ela é tecnificada. Então, nós temos aí programas de biosseguridade dentro das granjas, onde, além do fato deles serem confinados, ou seja, eles não têm acesso fora das instalações, o alimento deles é a ração, né? Eles recebem uma ração de boa qualidade, controlada, né? Para ver se não tem nenhum tipo de micro-organismo, fungo. Então, mudou muito, né, a cara da nossa suinocultura. E, além disso, tem todos os procedimentos que impedem a entrada de micro-organismo, de doença, né? Então, a água também tem que ser de boa qualidade, a higienização das baias, das instalações. E o que o produtor rural pode fazer, Alessandra, para evitar algumas doenças, como a cisticercose, é isso? Isso, a cisticercose. Então, só para contextualizar um pouquinho, para entender o fluxo, né, da cisticercose, como que ela chega no suíno.
O homem, ele é o hospedeiro definitivo, então ele vai ter o parasita na fase adulta. E o suíno, ele é o hospedeiro intermediário, então ele vai albergar o parasita na fase larval. O que acontece? O homem, quando ele tem a tênia, que é a fase adulta, ele libera no ambiente os poglotes que têm os ovos, né? E fica no ambiente, que pode contaminar a água, pode contaminar as lavouras, pode contaminar o solo. E o suíno, como que ele poderia pegar, né, se infectar? Consumindo alimento, água que tenha os ovos da tênia. E aí, então, ele desenvolveria o que nós falamos da cisticercose, que é a fase larval. O que acontece? Ao ele ingerir os ovos, esses ovos eclodem, né? Ele passa pelo sistema digestório e, ao passar, ele cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele pode se alojar em vários tecidos. Normalmente é no músculo, né? Músculo cardíaco, músculo esquelético. E aí o que acontece? Ele desenvolve a cisticercose, que é um cisto onde tem a fase larval lá dentro. Então, se a gente for pensar hoje, dentro da suinocultura, os programas de biosseguridade, eles impedem que o animal tenha acesso, né, entre em contato com os ovos, porque ele não sai, né, ele fica intensivo, ele fica dentro da granja, da instalação, ele não tem acesso à área externa. Ele ingere uma água de boa qualidade, né, que ela tem que ser tratada. E o alimento é a ração. Então, dessa forma, você impede que o animal tenha contato com o ambiente onde ele pode se ingerir os ovos aí da tênia, né? A gente fala muito de uma granja tecnificada, né? Cada vez mais a inovação tem ajudado esse produtor rural a entregar para o consumidor um produto melhor, né? Melhorado não só em quantidade proteica, em nutrição, né? E eu acho que é bem legal quando a gente desmistifica aqui também, que muito passa pela genética, né, Alessandra? Sim, aí no caso dos animais, lógico, a genética é importante, mas principalmente o manejo, né, são esses programas de biosseguridade, que vão impedir que o animal realmente tenha acesso à contaminação externa, né? Agora, para finalizar, eu queria que você escolhesse uma palavra. A gente tem aqui uma nuvem de tags. Qual você escolhe para deixar um recadinho para quem está assistindo a gente? Olha, de todas eu vou escolher educação, porque eu acredito que a educação, né, das pessoas, da população, faz com que elas tenham mais segurança no que elas escolhem para a sua vida, nas suas escolhas, vamos dizer assim. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, e no próximo bloco, vamos falar de um hub de negócios e conhecimento sobre carne bovina. Você não pode perder, não sai daí. Neste bloco, vamos conversar com Andréa Mesquita, zootecnista e fundadora do Território da Carne, um hub de negócios e conhecimentos sobre carne bovina criado em 2018. A empresa oferece cursos e serviços para reduzir perdas e aumentar a eficiência no varejo de carnes. Andréa também faz parte do movimento Carnivorismo Brasil, que promove a conscientização sobre nutrição e saúde na produção animal. Ela defende o mundo com mais açougues do que farmácias. É um assunto muito interessante e quem vai falar com a gente sobre esse bate-papo é a Andréa, mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Andréa Mesquita nasceu na Zona Sul de São Paulo. Zootecnista e fundadora do Território da Carne, Andréa é movida pela paixão de criar, especialmente no campo do ensino e da inovação. Ela se destaca por sua integralidade, mantendo-se fiel aos seus valores, mesmo que isso não agrade a todos. Casada e mãe de pet, Andréa encontra motivação em servir e ser útil, seja na vida pessoal ou profissional. No agro, lidera comunidades que fortalecem tanto varejistas de carne quanto nutricionistas de bovinos, impulsionando a cadeia produtiva e educando novos profissionais do setor. Embora não se considere protagonista no sentido tradicional, sua inquietude e proatividade sempre a levaram a criar e transformar o mercado de carnes.
Obrigada, Andréia, pela sua participação. Já são assuntos muito interessantes que eu quero saber tudo. Muito bom, prazer estar aqui com você. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, né, sobre o território da carne. Como é que surgiu essa ideia e por quê? Né? Qual foi a necessidade que você viu no mercado? Eu não sou do agro, né? Eu falo, eu não era do agro. Hoje eu já me sinto parte desse movimento todo, mas eu sou nascida e criada em São Paulo. E sempre fui muito incentivada pelos meus pais a pensar nas conversões, nas perdas, e sempre fui vendo muito isso. Lá, depois de formada já como zootecnista, atuando dentro do frigorífico, eu via como que o varejo, como que os restaurantes lidavam com a carne de uma maneira diferente com que a gente lidava dentro do campo e dentro do próprio frigorífico. Então, às vezes, perdas que poderiam ser evitadas simplesmente por falta de conhecimento estavam acontecendo. E eu falava, gente, mas eles não sabem o tempo que esse boi demorou, desde a produção, da concepção, para chegar lá e, ó, me manda outra carne que essa aqui eu deixei fora da geladeira. Aí eu falei, eu tenho que conscientizar. Esse público é um público sedento por informação e que pode nos ajudar, inclusive, a deixar a cadeia produtiva mais eficiente. E assim começou. Então, 2015 foi a ideia inicial, né? Poxa, eu acho que a educação pode chegar mais longe do que só na universidade, que era onde eu tinha mais conhecimento. E assim foi que a gente entendeu várias lacunas, né, de chegar até um público extremamente pouco escolarizado. Muitos nunca frequentaram uma escola, tem um açougue de pai para filho, e quebrando um pouquinho essa resistência, né? A menina da cidade falando com uma pessoa, às vezes, mais tradicional, dentro do açougue, que está dentro do açougue há 3, 4 gerações. Assim começou essa grande ideia. O meu incômodo de ver algumas carnes sendo desperdiçadas. E como é que funciona isso na prática? É um curso, eu vou até esse curso, aonde eu posso me inscrever? Como é que ele funciona, né? Se quem está assistindo a gente ficou com essa vontade e é só para açougues, ou se de repente eu tenho um restaurante, eu também posso participar? Como é que funciona? A primeira vez que eu criei um curso, era só um curso, né? Eu falo que era só um curso e era mesmo, era só alguns módulos ali ensinando algumas coisas de como receber uma matéria-prima, o que eu olho numa carcaça. Eu tive que tomar uma importante decisão. Para quem que eu falo? Então eu falava assim, todo mundo que trabalhar no negócio de alimentação com carne, eu vou te ajudar. E aí, já que começou a acontecer um problema, porque a pessoa do açougue não se identificava, a pessoa do restaurante também não se identificava, então eu tive que tomar a decisão de falar, eu vou falar com os donos de açougue, que é com quem mais mexe com carne bovina. Mas, de fato, a gente tem alunos que têm hamburgueria, alunos que têm restaurantes, alunos que têm a intenção de ter uma unidade processadora, que tem um frigorífico e quer fazer uma marca própria. E aí a gente começou a abrir um pouco mais esses cursos, treinamentos, tanto online quanto presencial, também no âmbito da nutrição animal. Meu marido é um grande doutor do rumen e escreve livros sobre isso. A gente falou, não tem nada mais óbvio do que a gente juntar a oferta com a demanda. Eu tenho donos de açougue que precisam comprar carne e eu preciso produzir essa carne em algum momento. Então hoje o território da carne já conversa com a cadeia como um todo, desde quem está no campo, quem está no frigorífico, numa unidade processadora, até quem está no varejo. E de maneiras variadas, né? Porque a gente percebe que nem todo mundo é adepto ao online. Então a gente também pode ir até esse açougue, conceder um treinamento lá, ou também temos um açougue modelo, hoje de um aluno que mais se destacou, virou açougue modelo Território da Carne. Os alunos podem ir até lá e visitar uma operação modelo e aprender na prática, presencialmente, ali com alguém que dá certo, né? Que já faz acontecer. E aí, quando você começou o Território da Carne, você entendeu que também precisavam de mais informações sobre esse produto, e aí veio o carnivorismo, foi isso? A gente começou a entender assim, foi engraçado porque teve um aluno nosso que falou, poxa, os meus açougueiros ficam sem resposta quando alguém fala, hoje vou comer uma carne, como se fosse uma exceção, como se fosse uma indulgência, né? Poxa, hoje eu vou me permitir fazer um churrasco. E eles não sabiam o que responder. E aí eu, com muito respeito, muita cautela, não sou da área da saúde, falei, com quem que eu posso me aliar? Pra gente, de fato, mostrar... Eu quis me convencer, sabe? Será que eu tô trabalhando num lugar que faz mal? Eu incentivo a venda de um produto que faz mal à saúde? E isso começou a fazer eu buscar profissionais de saúde, médicos cardiologistas, ginecologistas, nefrologistas, que fundamos o Carnivorismo Brasil lá em 2019, com uma grande nutricionista também. E as minhas dúvidas foram sendo respondidas para eu também ficar tranquila e passar essas respostas para os meus clientes. E aí esse movimento começou a acontecer. E a gente percebeu que no meio médico existem pacientes que deixam de comer carne
por questões ambientais, porque o médico saberia responder questão de saúde, mas o ambiental ele já fica um pouco inseguro. E no nosso meio agro, as pessoas deixam de comer carne às vezes ou se questionam sobre comer carne por questões de saúde. Eu falei, gente, vamos juntar tudo, porque as respostas elas existem. E assim nasceu o movimento. E o que hoje é o carnivorismo? Hoje o movimento, eu ouso dizer que assim, em 2019 ele nasceu muito mais forte, né? Hoje ele já acontece com cada um dos profissionais que fazem parte desse movimento de uma maneira mais segmentada, porque está cada um num estado do Brasil e aí eles representam grandes movimentos, né, individualmente. Mas ele, de fato, ele traz essas respostas a perguntas simples. Por exemplo, carne causa câncer? O consumo de carne causa infarto, causa diabetes? Então a gente rapidamente consegue, no meio médico, ter essas respostas com ciência atualizada e conseguir responder essas perguntas publicamente. É óbvio, a rede social é o maior canal. Então a gente já fez alguns eventos com mesas redondas com esses médicos, onde a gente traz a comunidade para tirar essas dúvidas, junto com atletas também, né, mostrando a importância do consumo de carne para a performance, não só física, como cognitiva também. E é engraçado a gente pensar que são respostas relativamente simples, sabe? Então, tem estudos muito atualizados que mostram que não tem qualquer fator que impeça a pessoa de consumir carne bovina, obviamente com orientação médica, nenhuma associação séria com quaisquer doenças que são faladas. Então, aí a gente vê que existe um movimento por trás que a gente tem que levar adiante. Obrigada pela sua participação aqui. Antes de finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Olha que responsabilidade. Determinação me chamou a atenção. Vou lá. Eu acredito que a gente tem N desafios pela nossa jornada. Se a gente, de fato, entende que tem uma missão que foi colocada, e todo mundo me pergunta, Andréa, de onde veio sua afinidade pela pecuária? Certamente é Deus. Certamente foi aquela intuição que veio, que a gente não sabe de onde. E eu persigo esse caminho diariamente, essa determinação, porque eu sei que não é por mim. Tem pessoas que precisam do que eu recebo diariamente de conhecimento, de intuição, para que a gente transforme isso em uma missão, de fato. Então, nada hoje me tira a tranquilidade de que a determinação diária vai me trazer resultados cada dia melhores. Obrigada, Andréa. Foi um prazer falar com você aqui. Continuamos sempre em contato, sempre mandando aí o que você estiver fazendo de novidade, conectando o campo com a cidade. É isso que a gente faz aqui também. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar de mulheres que estão à frente da mecânica de tratores e caminhões. Você não pode perder, não sai daí. Lidar com tratores e caminhões é um desafio para muitas mulheres, especialmente em um setor ainda dominado por homens. Isso sem falar nos desafios que a gente enfrenta com o nosso próprio carro, né? E ciente dessas dificuldades, a nossa convidada de hoje lidera a Escola do Mecânico, que se dedica a qualificar mecânicos especializados em linha pesada. Em Americana, interior de São Paulo, a escola inaugurou a Oficina Verde, um espaço inovador que utiliza tecnologias avançadas e sustentáveis com impacto ambiental zero. A proposta é redefinir o conceito de oficinas mecânicas, tornando-as mais acessíveis, seguras e transparentes, especialmente para mulheres condutoras, ao mesmo tempo em que gera empregos e transforma o setor. Hoje vamos conhecer a Sandra Nali. Mas antes de começar o nosso bate-papo, que tal conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher à frente do seu tempo? Sandra Nali nasceu em Mojimirim, interior de São Paulo. Apaixonada por futebol, ela se destaca por sua força de vontade e determinação, sempre buscando realizar o que precisa ser feito sem desculpas. Casada e sem filhos, Sandra é motivada pela transformação social que o seu negócio gera todos os dias. Ela é fundadora da Escola do Mecânico, empresa de impacto social que emprega e forma profissionais para o setor automotivo. No agro, ela atua na formação e qualificação de mecânicos especializados em linha pesada, como tratores e caminhões. Ela se considera uma protagonista por sua coragem e capacidade de se afirmar em um setor predominantemente masculino, provando seu valor como mulher.
Obrigada, Sandra, pela sua participação aqui com a gente. Já tenho tantas curiosidades, né? Que tema importante para nós mulheres. Sim, pois é. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre isso, né, Sandra? Foi desde pequena que você teve essa curiosidade, eu diria, né, pela parte mecânica de um automóvel? Então, eu comecei a dirigir aos 14 anos de idade, muito estimulada pelo meu pai, né? Meu pai tinha um Fusca, e aí eu comecei a tomar gosto por isso e também comecei a trabalhar no setor de reparação automotiva com 14 anos de idade, lá no interior de São Paulo, na cidade de Mojimirim. Comecei como menor aprendiz. E aí, quando você entra numa oficina, o cheiro do pneu, aquela coisa, foi me despertando o desejo em conhecer cada vez mais. Nossa, que interessante, né? É muito importante porque você está abrindo espaço, não? Aí a gente não está falando não só dentro do agro, né? Também dentro do agro, mas para mulheres conhecerem uma coisa que é difícil, né? O interesse. Você tem visto cada vez mais mulheres se interessando pela parte mecânica? Sim, o número tem crescido, né? Quando eu iniciei a Escola do Mecânico lá em 2011, eu fui matricular a primeira mulher em 2014. E tem um dado curioso, nós fechamos o ano de 2023 com 10% do total de alunos matriculados, as matrículas foram para elas. Então significa dizer que as mulheres têm se interessado cada vez mais, e eu estou falando de um número de 1.500 mulheres no ano de 2023, e 2024 o nosso objetivo é formar 2.000 mulheres. Que interessante. E quando a gente fala de automóveis, a gente não fala só dos pequenos, né? Fala dos carros, dos caminhões e também de tratores, né? Você também tem ali na sua escola mulheres hoje que estão se formando em mecânicas e que fazem essa parte, eu diria aí, do trabalho pesado, né? Sim, hoje nós temos nas escolas, né, a capacitação voltada para a linha pesada, na mecânica diesel. Nós temos algumas mulheres, o número é um pouco menor no segmento diesel, o segmento automotivo tem crescido, mas a gente tem muitas mulheres já se destacando nesse segmento, né, e seguindo esse ofício, que é um ofício bonito da mecânica, e muitas vezes a gente imagina que a mulher não pode, né, que ela não é capaz, mas quando a gente vai para a oficina, a gente vê a beleza da mulher ali no meio daqueles caminhões, a gente percebe o quanto a mulher ela é detalhista e o quanto ela é fiel àquilo que ela faz, assim, é muito interessante isso. Qual você acha, Sandra, que é o desafio para que mais mulheres se interessem por estudar, né, a mecânica, principalmente dessa linha pesada? Olha, o principal desafio é a abertura das oficinas e dos profissionais, né, que já trabalham com isso, que naturalmente a sua grande maioria são homens, é a abertura do segmento, acho que é um rompimento de barreiras e até mesmo uma amplitude de cultura para acolher essas mulheres e contratar essas mulheres. Porque não basta só se capacitar ou se formar. No final, eu acho que o grande movimento que se deve criar é gerar emprego para elas. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho, que aí sim eu acredito no movimento de estímulo para que outras comecem a estudar a mecânica e se profissionalizarem e querem também seguir nessa carreira da mecânica da linha pesada. Para essas mulheres, né, que estão nos assistindo e que talvez tenham curiosidade, pelo menos, pelo fato, o que a gente poderia desmistificar, Sandra? Né? Ah, não, é muito pesado, eu não vou aguentar, é um trabalho... Não necessariamente, né? Porque às vezes, ao contrário, são ajustes finos, certo? Exatamente, bem colocado. Hoje a gente olha, né, até pelo tamanho dos implementos, o tamanho das máquinas, a gente fica com aquela sensação de que é muito grande, que precisa de muita força, né? Mas na verdade não. Hoje os veículos eles possuem uma tecnologia embarcada muito maior do que os carros muitas vezes. E nós temos equipamentos de altíssima tecnologia que o grande diferencial da profissional que trabalha nesse segmento é saber fazer o diagnóstico com precisão através de equipamentos. Então, eu posso desmistificar aqui que não precisa de força, literalmente. Dá para fazer muitos reparos sem força física. Para finalizar, Sandra, a gente tem aqui uma nuvem de tags e eu queria que você escolhesse uma palavra e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Bom, resiliência. Essa é uma palavra forte, né?
resiliência, ela traz na sua essência a paciência e ao mesmo tempo o protagonismo em fazer o que precisa ser feito sem desculpas e ocupar um lugar onde poucos estão. É verdade, as mulheres já nascem um pouco mais, acho que com essa resiliência, né? Com certeza. Até porque tem que cuidar do filho, acho que tem várias funções na vida da mulher que faz com que ela já seja mais resiliente. Com certeza. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Sandra. Obrigada a você. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o nosso programa nas nossas redes sociais. É só apontar o telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.